Boa tarde, meu irmão, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida de forma maravilhosa, poderosa, recocada, sacudida, transbordante. Que a bênção do Senhor chega sobre a tua vida. Que a bênção do Senhor venha sobre você sem medida. Que você seja abençoado no campo e que você seja abençoado na cidade e que você seja abençoado em tudo. E tudo que você for fazer, que você venha a ser bem-sucedido e bem-sucedida. Mas eu quero estar trazendo agora uma mensagem aos meus amados irmãos, que isso leva a você compreender ela. A palavra do Senhor vai falar em Juízes, capítulo 16, versículo 4. Sansão, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Essa mulher que mais lá na frente veio trair ele, armando uma emboscada que levou Sansão a perder as tranças dos seus cabelos, a ficar fraco, perder os seus dois olhos e ser levado como um objeto de zombaria pelos filisteus. E a Bíblia vai falar que ele foi colocado em um moinho para que ficasse ali girando como castigo de todo o mal que ele tinha feito ao povo filisteu. E depois Sansão foi levado ao palácio, onde tinha muita gente ali comemorando, a prisão de Sansão, E ali tinha mulheres, ali tinha muitos homens, ali tinha comandantes de exército filisteu, ali tinha governante de terras, de lugares, e ali tinha príncipes, ali também estava o rei, os filhos do rei. Ali se encontrava ali os filisteus naquele lugar, ou seja, todo o povo de Gaza estava ali comemorando a prisão de Sansão. E Sansão era motivo ali de zombaria, e eles se gloriando porque ter conseguido capturar Sansão, dando ali, prestando homenagem ao seu Deus chamado Dagon, fazendo festa para o seu Deus chamado Dagon. E ali Sansão é colocado ali nas colunas do palácio. E naquele momento que ele estava na coluna do palácio, a Bíblia vai falar que ele pede ajuda, um jovem que ajuda ele a ser colocado nessas colunas, que ele estava ali próximo. E quando ele é colocado ali, ele faz a sua última oração. E agora nós vamos para a mensagem que está aqui, e você vai acompanhar aí pela tela, que diz aqui: depois disto, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, e o seu nome era Dalila. O comandante dos filisteus subiram para conversar com ela e disseram: tenta induzi-lo até mostrar o segredo de sua força para prevalecermos contra ele e amarrá-lo para assim dominá-lo. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. E disse Dalila a Sansão: conta-me
E eu te peço, de onde vem a tua grande força, como poderias ser amarrado para ter poder e dominar? Respondeu Sansão: se me amarrasse com 7 cordas de vime, ainda úmidos, eu me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os comandantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de vime úmidos, em que ela usou para amarrá-la. Estando os homens escondidos no quarto, ela o chamou e disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de couro, e como quebra o fio da estopa quando queima no fogo, assim ainda não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: tu me fizeste de boba, me contaste mentira, conta-me agora com que poderia ser amarrado. E ela respondeu: se me amarrare fortemente com corda novas nunca tivesse sido usada, então eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então Dalila pegou a corda nova, amarrou com ela e disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E os espiões estavam sentados no quarto escondido, porém ele as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora tu me fizeste de boba e me contaste mentira. Conta-me agora com o que poderias ser amarrado. E ele disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com o fio de tela. Enquanto ele dormia, Dalila teceu os 7 tranças na sua cabeça com o fio, prendeu com a lançadeira e disse: os filisteus estão atacando Sansão. Então ele despertou do seu sono, arrancou o pano juntamente com a lançadeira e disse ela: como podeis dizer eu te amo, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes me fizeste de boba, ainda não me contaste de onde vinha a tua força. E aconteceu em que, importunando todos os dias com as suas palavras, a alma dele se angustiou a ponto de morrer. E foi quando lhe contou o segredo e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazareu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se fosse rapada a minha cabeça, sairia de mim a minha força e me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele mostrou todo o seu coração e contou a verdade, mandou chamar os comandantes dos filisteus, dizendo: subam mais uma vez, porque agora ele me contou a verdade. E os comandantes dos filisteus voltaram a ela e trazendo o dinheiro nas mãos. Ela fez Sansão dormir sobre o seu joelho e mandou chamar um homem para rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a subjugá-lo e a sua força se foi. E disse ela: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Despertando do seu sono, Sansão pensou: sairei como das outra vez e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já havia deixado. Os filisteus o pegaram, arrancaram os seus olhos e os levaram a Gaza. Amarraram com as 2 algemas de bronze e puseram a girar no moinho na prisão. Mas logo o cabelo de Sansão da sua cabeça começou a crescer.
O comandante dos filisteus reuniram para festejar, oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Diziam: o nosso Deus nos entregou nas nossas mãos nosso inimigo Sansão. Quando o povo viu, louvou o seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou na nossa mão o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga Sansão para nos divertir. Sansão veio da cadeia para divesti-lo e colocar de pé entre as colunas. Sansão disse ao jovem que se segurava: e deixa-me apalpar as colunas em que sustentam o templo, para que eu me apoie nela. O templo estava cheio de homens e mulheres. Também ali estavam todos os comandantes filisteus. 3.000 homens e mulheres estavam vendo Sansão e que os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor: Senhor Deus, lembra-te de mim, dá-me força só agora para que de uma só vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 filhos. Sansão agarrou as 2 colunas do meio que sustentava o templo, apoiando-se em uma coluna com a mão direita e na outra com a mão esquerda, e disse: em que eu morra com os filisteus, e empurrou-as com toda a sua força, fazendo com que o templo caísse sobre os comandantes, sobre todo o povo que nele estava. Assim, Sansão matou mais homem na sua morte do que em toda a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, depois da explicação que eu vou estar passando para vocês, eu vou estar realizando a oração no final dessa mensagem, e você vai estar acompanhando a oração e Deus vai te abençoar. Mas voltando para a mensagem, o que nós podemos tirar como exemplo dessa mensagem? O que nós podemos tirar como reflexão dessa mensagem? Primeiro, você vai ver que Sansão ele se apaixona por uma pessoa que não fazia nem parte da tribo dele, do povo dele. Sansão ele se apaixona por uma pessoa que mais lá na frente tinha planos de entregar ele aos seus inimigos. Aí você vai ver também em outras partes dessa história que Sansão ele se abre com uma pessoa que nem amava ele, muito pelo contrário, ela já estava vendida e estava ali querendo tirar ali informações da vida de Sansão para passar pelos seus inimigos. Tem uma parte que você for ler na sua Bíblia aí, Juízes capítulo 16, versículo 4, vai falar que Dalila, ela diz para Sansão como ela podia dizer que amava Sansão se Sansão não se abria com ele para falar o seu segredo. Mas Dalila ali, ela tem ali uma um interesse. Ela tem um interesse que ela queria que Sansão acreditasse no que ela estava falando, que amava a ele, para ele se abrir para contar o seu segredo, o seu propósito e sua força. Então Sansão, mais uma vez, ele
engana a ela, não revelando o segredo, dizendo que se amarrasse ele com as cordas, ele enfraquecia. E ela fez isso, amarrando Sansão, e chamou os inimigos de Sansão. E ali Sansão, despertando, e rompeu aquelas cordas. Só ali Sansão já podia saber que a Dalila estava armando para ele, que Dalila estava interessado de entregar ele aos seus inimigos. Porque eu digo para você, a mulher de verdade jamais ela fará isso. Jamais ela deixará ser vendida pela pessoa que ela ama. Mas como Dalila amava Sansão de fachada, era um relacionamento de aparência com Sansão. Então ela fazia de tudo para acabar com a vida de Sansão. E a Bíblia vai falar, meus irmãos, que Sansão, ele ficou tanto importunado, que ela vinha importunando ele, querendo saber, né, qual era o segredo da força dele, que chegou uma hora que ele se abriu de verdade. Ele chegou uma hora que ele falou tudo que estava no seu coração, como a Bíblia diz. E aí Dalila chama como diz a história, que cortasse o cabelo de Sansão, enquanto Sansão estava dormindo ali no colo dela. Aí chega entra naquele quarto onde estava ali Sansão dormindo, cochilando no colo de Dalila, e corta os seus cabelos. E Dalila aproveita, já chama os comandantes, né, que estavam ali para prender Sansão, para capturar Sansão, e diz: agora dessa vez ele falou a verdade. E aí quando os inimigos chegam, quando Sansão desperta, pensando ele que a força estava ainda na vida dele, ele foi capturado, não teve nenhuma força. A primeira coisa que os homens que prendeu ele, que pegou ele, capturou ele, arrancaram os olhos para que ele não enxergasse mais nada, E hoje eu posso interpretar isso aqui como uma forma de uma cegueira espiritual, que Sansão ele perdeu a visão. Na verdade, Sansão já estava perdendo a visão desde quando ele começou a tropeçar nas mentiras. Ele começou a perder a visão. A partir de quando Sansão começou a colocar os seus interesses, as suas vontades no lugar do propósito de Deus, ele já foi perdendo a visão. E será que não é o que acontece com todos? Quando vai colocando os seus próprios interesses, quando vai caindo na ambição, quando vai caindo na ganância, quando vai caindo na vaidade, quando vai se entregando ao orgulho e outras coisas, a pessoa vai perdendo o essencial, a pessoa vai perdendo a presença. E Sansão ia perdendo a presença de Deus, ele ia se afastando de Deus, sem saber que uma hora ele ia recorrer àquilo que Deus tinha dado a ele e ele não ia achar. Será que não é o que acontece hoje? Hoje, se você for olhar, quantas pessoas que tinham a presença de Deus e tinham abundante alegria. Quantas pessoas que tinham a presença de Deus tinham abundante paz. Quantas pessoas que estavam na presença de Deus
que tinha a presença de Deus, que tinha abundante saúde. Quanta pessoa que estava na presença de Deus tinha uma família abençoada, um casamento abençoado, uma vida financeira equilibrado, né? As coisas fluíam, e a partir de quando foi deixando de dar lugar a Deus para dar lugar à sua carne, os seus desejos, as suas vontades, ter perdido tudo isso. E quando for recorrer, não ter achado isso. Quando foi ver, tudo isso já tinha saído. Aonde a porta de emprego se fechou, aonde a vida financeira foi de mal a pior, aonde a saúde foi de mal a pior, onde a paz saiu, a alegria saiu, e no lugar dessas coisas está a tristeza, está a angústia e muito mais a perturbação. Porque quando Sansão aqui ele perde a presença de Deus, aqui ele se vê sozinho. E ele se vê sozinho bem na hora que ele estava rodeado de inimigo. E aí nem mãe, nem a mãe dele, nem o pai dele, nem os irmãos dele, ninguém podia livrar ele das mãos dos inimigos naquele momento. Então, nessa hora, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora e ouvindo essa mensagem, é nessa hora que nós vai ver que não tem ninguém que nos socorre naquilo que nós estamos precisando. Como Sansão precisou aqui, de um livramento. Ele precisou aqui de um livramento e ele não teve esse livramento. Ele precisou aqui de uma força para vencer os seus inimigos como antes, mas quando ele foi ver, ele não tinha. Ele precisou aqui da presença de Deus para que salvasse ele, mas ele não viu. Ele não viu. Então, o segredo de Sansão, o segredo da força de Sansão, sim, era os cabelos. Mas não era os cabelos que trazia força para o corpo dele. Mas assim era o espírito que estava sobre ele através daquele voto. É a mesma coisa, tu faz um voto com Deus, Senhor, eu faço um voto com o Senhor. Se o Senhor for comigo, eu permanecerei assim. O que nos leva Deus estar na nossa vida? Qual é o nosso voto de Deus estar na nossa vida? Consagração, oração, santificação, oração, jejum, meditação na palavra, a obediência que nós devemos dar a Deus pela sua palavra, e Deus vai estar conosco. Nós sempre buscando a Ele, sempre colocando Ele como prioridade na nossa vida. Então Deus vai estar conosco. Deus vai estar conosco. Deus vai estar conosco. Mas a partir de quando nós quebra todo esse voto com Deus, deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, de obedecer e seguir a palavra de Deus, quando nós deixamos de santificar, se consagrar, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos pede e começamos, se envolver com aquilo que não é de Deus, e quando nós se entregamos à vontade da carne, quando nós deixamos a vontade de Deus para fazer a nossa vontade, aí as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Porque aqui você vê que aqui Sansão, ele já se faz aqui fraco. Ele já está na forma humana. Ele já se encontra numa força humana. Ele não tem mais a força de Deus. O que diferenciava Sansão dos outros homens? O que diferenciava Sansão dos seus inimigos?
porque os seus inimigos viam Sansão como um Deus, que ali havia a presença de Deus em Sansão. Mas a partir de quando Sansão ele perde a força dele, ele se torna como um daqueles que estava ali capturando ele. Então era mais fácil agora prender Sansão, capturar Sansão, porque ele estava na força como a força daqueles homens. E Sansão não podia fazer nada. Os homens temiam quando Sansão estava na força de Deus. Via Sansão como um Deus. Então não tinha como prevalecer. Sansão era invencível, imbatível. Então não tinha como vencer ele. Não tinha como combater ele. Ele era forte. Os homens viam ele como uma força superior na vida dele. Algo além da força humana. Algo além do entendimento deles. Mas a partir de quando Sansão aqui, ele perde a sua força, ele perde toda a admiração que as pessoas tinham, que até os próprios inimigos tinham, perde o temor daqueles homens. Os homens já não temem mais a Sansão. Só que a Bíblia vai falar que Sansão, ele clamou, fez a última oração, pedindo: Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor livrou de Sansão pela sua infinita misericórdia, e ali deu vitória a Sansão. Por isso, meus irmãos, que você, para permanecer na presença de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir. Deus foi com Sansão até onde Sansão ele podia ali manter o seu voto, manter o seu propósito. Enquanto ele não falasse do seu voto, seu propósito, enquanto ele não quebrasse, Deus estava com ele. Mas quando ele quebrou aquele voto, Deus já não podia ser mais com ele. Deus só podia estar com Sansão enquanto Sansão estivesse ali com o propósito, com o seu voto de pé. Depois que ele quebrasse, Deus não seria mais com ele. Mas quando Sansão ele clama pela misericórdia de Deus, Deus ele ouve. O que restava para Sansão agora era a misericórdia do Senhor. E Sansão ele vinga todos os seus inimigos. Então é isso, a mensagem de hoje é isso, e você pode refletir muito mais do que isso. Agora vamos para a oração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido, Senhor. Mas não deixe nós cair em tentação, mas livra-nós de todo mal, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, abençoa todos que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, nessa tarde. Senhor, dá visão a essa pessoa. Dá visão ao teu povo, Senhor. Dá visão, Pai. Ilumina os pensamentos dessa pessoa. Ilumina os caminhos. Essa pessoa, Pai, jamais venha deixar a sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. E um forte abraço. Compartilhe essa mensagem, essa oração. Eu tenho certeza que muitos serão alcançados por Deus.